Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 12, a sutileza da espiritualidade holística. E aí vem a pergunta: o que é que nós estamos vendo nesses últimos dias? Por que as pessoas estão abandonando a ideia do pecado, da desobediência a Deus e não quer enfrentar isto? Por que está tão em moda essa questão da espiritualidade holística? O que vem a ser o holismo? Ele é novo ou ele é já antigo? Estas e outras questões responderemos nesta videoaula. Paz do Senhor, meus queridos. Se você é novo por aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e eu espero que este humilde comentário possa ajudá-lo na sua formação, na sua escola bíblica dominical. Que Deus assim o abençoe grandemente. A nossa lição de hoje, conforme eu já havia dito, ela é a lição de número 12, né? E nós estamos aqui praticamente na penúltima lição, né? Domingo que vem é a última lição. Então, nós temos 13 lições nesse trimestre. E aí nós estamos já entrando no último trimestre, né? Que vai ser de outubro, novembro e dezembro, onde nós vamos falar sobre a justiça divina, né? É a preparação do povo de Israel para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nós vamos falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, vem o fim, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus, contra as falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no espírito dos últimos dias, o Senhor está ali. Então, essas serão as 12 lições que nós estudaremos nesta lição, que é esta lição que eu estou mostrando para vocês, né? Ela fica ao contrário, né? Mas eu acredito que vocês conseguem ver, né? Mas é uma lição interessante e eu espero que a gente possa ter um bom estudo. Mas vamos ao que interessa nessa lição de hoje, que é a penúltima lição. Nosso texto áureo vai dizer assim, lição de número 12, né? Que eu já tinha dito o título, né? A sutileza da espiritualidade holística. Essa questão da espiritualidade holística, né, que a palavra quer dizer o todo, é como se a gente dissesse que na natureza Deus está no universo, Deus está nos animais, Deus está na flora, na fauna e em todo lugar. Então, ela não é nova, ela é antiga e ela vem aí com uma roupagem diferente. O nosso texto áureo vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta expressão de Jesus em João 14, verso 6, ela bate totalmente de frente a essa filosofia ou essa sutileza holística, porque aquele que pratica a espiritualidade holística não tem esses princípios. Jesus não é a verdade, Jesus não é o caminho, e eles não têm Jesus como um guia, como uma pessoa importantíssima para chegar diante do Pai.
A nossa verdade prática vai dizer assim: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, essa sutileza da espiritualidade holística, ela não está centrada em Cristo. Então, ela deve ser desconsiderada e realmente rejeitada. Para nós só existe uma, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. A nossa leitura bíblica se encontra em João 14, 4 ao 6. Como são apenas 3 versículos, vamos ler. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus deixa claro para nós há 2000 anos atrás que se alguém quiser ter algum contato com Deus, não é através da natureza, não é através dos animais, não é através do cosmo que eu vou chegar a Deus. Que tudo isso foi feito por Deus, não há dúvida. Deus realmente fez todas as coisas. Em todas as coisas a gente vê a marca do nosso Deus, vê a mão do nosso Deus. Mas adorar, chegar a Ele através daquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo. O nosso objetivo dessa lição de hoje é conceituar o fenômeno religioso de espiritualidade holística. Então, nós vamos dar alguns conceitos sobre esse fenômeno que está em alta em nossos dias. Segundo tópico, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Então, nós vamos tentar mostrar, ou melhor, vamos mostrar como há realmente uma necessidade de espiritualidade no ser humano. Expor o fundamento da espiritualidade holística, de onde ela veio, como ela age, como é que ela está atuando, qual é a nova roupagem dela, e mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística, como ela entra em choque com as escrituras. Então, a nossa introdução aqui vai falar exatamente sobre a espiritualidade holística. Então, nós vamos falar sobre o holismo, né? Que passou aí a ganhar um espaço dentro da sociedade aí muito grande. Então, o holismo, ele vem lá do Oriente, né? Vem lá das religiões orientais e toma aí uma forma de religiosidade, né? E está conseguindo a presença de muitos líderes mundiais, muitas pessoas, políticos, atores, enfim, pessoas importantes dentro da sociedade, elas estão envolvidas com estes, né? E agora também flertando com o cristianismo, né? Então isso é um perigo muito grande. Por isso que alguns comentaristas dizem, uma coisa é a globalização, outra coisa é o globalismo, né? E os globalistas, eles têm essa sutileza de querer envolver tudo no mesmo bojo, e isso está acontecendo nos nossos dias. E essa espiritualidade, né, esquece que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é o centro, eles negam a presença de Cristo, tá? Então, eles erguem altar à Mãe Natureza, eles erguem altar à Mãe Terra, às forças fluídicas, eles erguem altares aí para o universo. Então, isto é uma sutileza diabólica que está novamente aí, nunca deixou de estar, né? Mas estar aí atuando no nosso meio nos dias atuais. Primeiro tópico diz o fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano, por isso ele disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Então ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo.
Se eu não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu não tenho a menor chance de chegar a Deus. O homem tem essa necessidade, essa carência, né, do sagrado, não há dúvida quanto a isto, né? Paulo, quando ele chega na Grécia, ele observa lá como os atenienses eles eram pessoas que estavam atrás da espiritualidade de qualquer maneira, né? Paulo encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Além de todos os altares a todos os deuses que havia ali um altar ao Deus desconhecido. Então, o fenômeno religioso está presente aí na raça humana, né? Como um todo, assim, como Davi, há um anseio de Deus na alma de cada homem. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Nós vamos ver Fyodor Dostoiévski dizendo que há um vazio no homem do tamanho de Deus. Há um vazio no homem do tamanho de Deus. Segundo tópico, vai dizer assim, Deus e os deuses, né? Então, todo ser humano tem desejo de ter aí um objeto, né? Algo que seja para adoração. Se a gente observar lá, quando o povo de Israel sai do Egito, eles constroem um bezerro, né? E a gente vê outras pessoas com outros objetos, né? Então, isso está presente em todas as culturas. Se nós formos olhar em todas as culturas, existe lá um objeto, um altar, uma deusa ou um deus, enfim, alguma coisa que eles consideram como Deus para adorar, ok? Em todas as culturas nós temos isso, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então, isso é natural, a não conhecer o Deus que aí se revelou nas páginas da Bíblia, né? E não conhece o próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, vai dizer assim, olha, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, né? E lá em João 3, 16, 17, vai dizer assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nosso Jesus, ele é realmente o Deus verdadeiro. O homem fica buscando aí outros deuses, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, vai dizer assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, falando a respeito das pessoas que abandonaram seus ídolos, tá? Então, lá, voltando um pouquinho lá em Atenas, ele se comove realmente, porque ele vê ali quanta idolatria, quanta superstição havia ali em Atenas, tá? Por quê? Porque o homem tem essa carência, ele quer preencher esse vazio, e aí eu faço questão de repetir o que diz Fyodor Dostoiévski: o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Resumindo esse tópico, o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. Segundo tópico nosso fala sobre a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, né? Então, o primeiro subtópico aí vai falar sobre o antigo paganismo, né? Então, o ser humano, ele é religioso por natureza. Foi o próprio Deus que colocou dentro dele esse desejo, né, de expressar a sua religiosidade. E isso está presente em todas as culturas, em todos os seres que já passaram por essa terra e os que ainda virão, terão esse sentimento, ok?
Mas sem o conhecimento do Deus verdadeiro, acaba entrando aí os deuses falsos. Por isso que cabe a mim e a você divulgar sobre o Deus verdadeiro, para que as pessoas não venham a adorar falsos deuses. E a adoração falsa, ela está presente aí na antiga religião cananeia, né, que adorava Baal, Azera, outros deuses, né? Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 19, diz assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, nós tínhamos aí dois deuses aí, né, poderosíssimos no sentido de conhecimento, né, muito conhecido, não poder, porque eles não tinham, era uma imagem de escultura, mas o profeta desafia os seguidores desses deuses, né? E no Antigo Egito nós tínhamos lá também muitos deuses, né? Lá em Êxodo capítulo 12, verso 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Então, quando Deus, através de Moisés, derramou as 12 pragas sobre o Egito, era Deus dizendo que ia pesar a mão sobre todos os deuses lá do Egito, né? Lá na Babilônia tinha Merodach também, né? Então a lista ela é extensa. Se nós formos olhar, todas as culturas tinha lá um deus, e é interessante que era praticamente um deus e seu filho, um deus, uma deusa e seu filho, um homem e uma mulher, a mulher e a criança. Isso acontece em muitas e muitas culturas, havia ali os seus deuses. Então, a lista realmente é extensa. E essas entidades aí, elas eram adoradas, né? E, em essência, aí era uma espiritualidade totalmente pagã. Então, isso é uma adoração a deuses falsos. E aí o segundo subtópico diz assim, o misticismo oriental, né? Se nós pegarmos os últimos 20 anos, nós vamos ver aí que essa espiritualidade holística tem invadido todas as camadas da sociedade. E ela vem aí pelas camadas mais importantes, através das novelas, dos filmes, dos grandes atores, de empresários, enfim. E essas pessoas vão, através de suas obras, seus escritos, colocando aí, né, nas universidades, nos cinemas, em filmes de sucesso. Aliás, nós temos até alguns filmes aí, se a gente for para, né, pensar, The Physician, Los Manos, enfim, são vários outros filmes aí que vai trazer a questão do holismo, né? Então, se a gente parar para analisar, realmente Hollywood está envolvido aí de corpo e alma dentro dessa questão do holismo, né? Então, diz aí o comentarista que, na verdade, o holismo ou espiritualidade holística ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais reditivas ou recicladas. Então, colocar uma roupagem nova e elas estão voltando aí nessas crenças orientais aí do hinduísmo, budismo, taoísmo, tudo vindo lá do Oriente, né? Então, tudo aí numa panela só. Isso, na verdade, é o que Romanos 16, verso 18 vai dizer para nós, né? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras ele lisonja, engana o coração dos simples. Então, se a gente observar, essas pessoas estão aí para enganar, não há dúvida, né? Que são ensinos diabólicos, demoníacos. Resumindo o primeiro tópico, nós vamos dizer que o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade. E aí entramos no terceiro tópico, né, que vai falar sobre o fundamento da espiritualidade holística. Na espiritualidade holística, a primeira coisa, não há um Deus pessoal, né? Infelizmente, a grosso modo, aí a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, como eu já havia comentado, né? Deus está no universo, está na natureza, tudo é uma coisa só, né?
Então, isso, na verdade, é uma espiritualidade panteísta, né? Posicionada-se no homem. O homem é o centro dessa espiritualidade. Não há um Deus pessoal, né? Que revelou-se na Bíblia, né? Nem tampouco um Salvador, que é Jesus Cristo, porque esse Deus que eles apresentam é um Deus que está no universo, né? Um Deus que o Deus deles não passa aí uma energia impessoal que está no universo, né? Diz o comentarista assim, ó, não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles não passa de uma energia impessoal que está no universo. Então, na verdade, não é um ser, é uma energia que eles dizem ter, né? Então, a gente vê por aí como realmente as coisas são falsas, né? Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes da mesma entidade. Então, eles colocam no mesmo balaio, no mesmo bojo, né? Tudo isso, a força cósmica. E então, é uma velha heresia aí com um formato, uma roupagem nova. Tudo isso é enganação. Paulo vai escrever na igreja de Colossos dizendo assim, ó, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, essas coisas estão chegando e nós devemos ficar alertas para não nos envolvermos com esta questão. Não há uma verdade, segundo o tópico aí do terceiro, segundo o subtópico do terceiro tópico, não há uma verdade factual, né? Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Existem, na verdade, várias verdades, né? Não existe o certo e o errado. Olha que coisa estranha, né? Não há alguém dizer que está certo ou errado. Jesus vai dizer assim: eu sou a verdade e conhecereis a verdade. Então não há aí, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Então eles não acreditam em Jesus porque eles questionam, estão totalmente contra isto. Nós vamos lá em segundo, nós vamos ver na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo lá no capítulo 3, verso 8, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus, ele é a verdade, mas estas religiões não têm nada de verdade, tá? Então, assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões aí, né? Todas igualmente iguais, sem expressar espiritualidade. Então, resumindo a esse tópico, a ausência de Deus pessoal, a ausência de verdade factual, são os fundamentos da espiritualidade holística. E aí entramos no quarto tópico, que é a espiritualidade holística e a Bíblia. O problema do pecado, né? Então, para os holísticos, não existe pecado. Se existe uma coisa que o demônio quer colocar na mente do ser humano, é de que ele não precisa se preocupar com o pecado. E ele não se preocupando com o pecado, ele vai pecando cada dia mais e distanciando de Deus cada dia mais e trazendo um abismo, chamando outro abismo, consequências drásticas a cada dia para a sua vida espiritual. Mas o diabo quer isso mesmo. Então a gente vê que eles esquece do problema maior do ser humano, que é o pecado. Se o homem tratasse do pecado, todas as coisas entrariam em ordem na vida dele. O que desaba, o que destrói a humanidade é o pecado. E essas religiões, elas vêm dizendo que não precisa se preocupar com o pecado, tá? Então, os corações desses seguidores estão aí totalmente endurecidos pelo pecado, né? E estão totalmente enganados, cegos espiritualmente. O que é isso? É o inimigo fazendo isso. Então, e essa questão atrai as pessoas.
que as pessoas falam, já pensou, eu não vou me preocupar mais com o pecado. Então, isso é algo que chama atenção, por isso que ela está em moda ultimamente. E segundo subtópico aqui, um salvador pessoal, né? Então não há aí um Deus, nem tampouco um salvador pessoal nessa nova espiritualidade holística, né? O homem é o seu próprio Deus, ok? Ignorar a consequência, a existência do pecado, a punição eterna, não sentem a necessidade de um Salvador de forma nenhuma. Cristo é totalmente descartado, tá? E aí eles entram em contato com espíritos aí enganadores, né? Que é o inimigo lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, a gente vai ler dizendo o seguinte: antes disso, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, essas religiões são, na verdade, atuações demoníacas que estão tentando entrar dentro das igrejas. Então, é um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento pela fé, né? Então, eles estão aí sem um salvador pessoal, descartando, né, Jesus Cristo, que é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, resumindo, a realidade do pecado e a perspectiva de um salvador pessoal mostram aí a fraqueza da espiritualidade holística. E chegamos aqui à conclusão, né, da nossa lição dizendo: vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo, onde o homem é o centro, né? Porque eles apresentam que você tem que entrar em contato com as forças da natureza, né? Com as energias do cosmos, e diz que conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo aí, Cristo, né, que é a grande revelação aí de Deus ao mundo, não faz parte dessa espiritualidade dessas pessoas. Então, quando eles negam a Cristo, a espiritualidade aí holística, ela rejeita a centralidade da fé cristã, porque nós estamos centralizados em Jesus Cristo. Então, elas promovem aí um falso culto, falsa adoração. Então, essa modalidade, ela não prega arrependimento, né? Não prega fé, não prega conversão a Deus, portanto, deve ser rejeitada, ok? Então, estejamos aí atentos para essa falsa espiritualidade que está seduzindo muitas pessoas, muitos incautos aí, né? E que estão aprisionando as vidas aí que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, espero que tenha ajudado, que você fique atento a essa questão, para que você não venha cair aí na sutileza da espiritualidade holística. Que Deus te abençoe poderosamente, fica na paz do Senhor. Voltaremos com uma próxima lição, lição 13, que será para o próximo, estaremos falando na próxima semana, que é resistindo às sutilezas de Satanás. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.